Sejam todos bem-vindos à paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma live estudo sobre as mulheres da Bíblia. É motivo de muita alegria poder estar aqui hoje, dia 10 de setembro. Mais um dia que o Senhor nos permitiu. Desde dezembro a gente está aí nesse compromisso de estar aqui. As mulheres estão começando a acabar aqui, mas a gente vai continuar essas lives até dezembro desse ano. Foi um propósito que Deus colocou, um ano falando só de mulheres da Bíblia. E hoje nós temos uma convidada muitíssimo especial, a Ingrid. A Ingrid vai estar aqui juntamente comigo ministrando sobre a mulher samaritana. Essa é a mulher que nós vamos abordar no dia de hoje. E como sempre fazemos, vamos fechar os nossos olhos. Você que está aí, vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade, amém? Feche os seus olhos e ora comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Mais um dia, Senhor Deus, que o Senhor nos fez. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse compromisso, ó Pai, de estarmos aqui falando a palavra que é a verdade. Pai, é bem verdade, Senhor Deus, que nós não temos nada a oferecer, mas o Senhor, ó Pai, é o dono da verdade, o Senhor é o verbo, o Senhor é a palavra. Pai, o Senhor, ó Pai, que o Senhor venha ministrar, ó Pai, nessa tarde, que venha ser o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, Pai, tocando nos corações, trazendo uma palavra, não aquela palavra que a gente deseja ouvir, mas aquilo que Tu tens para o nosso coração. Te pedimos, usa, Pai, a Tua filha Ingrid, que vai estar aqui, Pai, com esse estudo sobre a mulher samaritana. Usa ela com autoridade, com ousadia da Tua parte. Pai, que não venha ser ela, Senhor Deus, mas que venha ser o Teu Espírito conduzindo os seus lábios, a sua boca. Pai, que venhamos, ó Pai, a entender aquilo que Tu queres falar conosco. Abra nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para estarmos atentos à Tua voz. A Tua palavra fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Pai, que possamos ouvir nessa tarde e a nossa fé, ó Pai, venha ser gerada, venha ser aumentada, venha ser edificada cada vez mais, ó Pai. E o Teu nome seja sempre glorificado. Te peço, Senhor Deus, uma bênção especial a todas as mulheres que estão aqui nesse momento comigo, assistindo, Senhor Deus, que todo sábado, Senhor Deus, para os afazeres, outras, Senhor Deus, assistindo a live, Senhor Deus, mas fazendo comida, cuidando da casa, arrumando, eu não sei qual é o momento, Senhor Deus, que elas vão estar. Outras vão assistir, Senhor Deus, futuramente, mas eu te peço, ajuda cada uma das minhas irmãs. Tu conheces o coração, a necessidade. Te pedimos, Senhor Deus, ajuda, dê uma bênção, dê ânimo, dê força, dê alegria na caminhada, Pai. E o Teu nome seja glorificado e exaltado. Assim te oramos nessa tarde e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma live Mulheres da Bíblia. Pastora Rosa, seja bem-vinda, a paz de Cristo, bom te ver aqui, amada. Um beijo para a pastora Renata, pastor Rodney, estamos orando por vocês. Também o pessoal aí, ó, Raíssa, seja bem-vinda, Ingrid, nossa convidada já está aqui para poder ministrar. Silvana, seja bem-vindo. Anderson, seja bem-vindo. Danilo, Raíssa, sejam bem-vindos. Eliane, a paz de Cristo, sejam todos bem-vindos. Vamos, antes de mais nada, chamar nossa convidada aqui para poder, juntamente comigo, falar um pouquinho desse assunto, desse tema. Ingrid, me chama aí ou eu te chamo? Vê se você consegue me chamar. Que eu já te aceito aqui. Osana, paz de Cristo, fica com a gente, minha amada. Deus tem uma palavra para o seu coração. Bom te ver aqui. Tô com saudade, hein? Tô com saudade. Gente, convidada aqui, a Ingrid, vai estar dando uma palavra para o meu coração e para o teu. Ô, Glória! Cadê ela? Ô, aí! Seja bem-vinda, Ingrid. Se apresenta, fala de onde você está falando, qual a igreja que você é e como Deus tocou no seu coração para você estar aqui conosco, como foi escolher sobre essa mulher. Meu esposo também está aqui na live. Vanessa, seja bem-vinda. Irmã Elba, paz do Senhor. A todos que estão entrando agora, sejam todos bem-vindos. Nós acabamos de começar, fizemos somente a oração. Fica com a gente até o final. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a Ingrid. Ingrid vai estar falando sobre a mulher samaritana. Está lá no texto de João 4, do 1 ao 42. Seja bem-vinda, Ingrid. Amém. A paz do Senhor, irmãs.
Obrigada, Senhor. Eu agradeço, Karina, pela essa oportunidade. Vou ficar um pouco nervosa aqui, que é a primeira vez, tá? A primeira vez. Eu tenho uma vergonha imensa de aparecer em público. Então, está sendo um grande desafio, né? Mas estamos aqui, né, para falar da palavra de Deus, isso é o mais importante. Né? Isso. E a mulher samaritana foi muito especial porque a primeira vez que eu fui chamada para pregar, eu estava lendo a Bíblia e eu fui tocada demais por essa história dessa mulher. E quando a Karina perguntou se eu queria participar, eu falei assim, então vai ser mulher samaritana, né? E é linda a história dessa mulher, o encontro de Jesus com essa mulher. Toda vez que eu estudo essa mulher, eu fico assim emocionada. Essa mulher é uma grande missionária, uma grande missionária. E vamos aprender nessa tarde, né, juntas, Ô, Glória. sobre essa mulher, né? Amém. Você começa, irmão? Então vamos lá, gente. Vou aqui recapitular. A Ingrid, ela tá tão nervosa que ela nem se apresentou. A Ingrid está falando de Maricá, gente. Olha só. Olha aí. Gente, Gente, é coisa boa, coisa então, forte, mesmo longe. Mas aqui eu quero aqui dizer aqui que mesmo longe, é, a gente tem um carinho muito grande pela Ingrid. E hoje a internet ela veio para isso, para poder estreitar nossa relação, nossa intimidade, nossa amizade. E juntas a gente pode estar estudando a palavra de Deus, porque o mistério, gente, tá? O segredo tá isso, ó, fazer juntas, caminhar, é uma pegar a mão da outra e ajudar. Esse é o segredo, a unidade do corpo de Cristo, tá? Sozinha a gente amém. vai chegar em algum lugar, mas juntas a gente vai mais longe, tá bom? Sempre com a presença do Espírito Santo. Então, gente, vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre a mulher samaritana. O texto dessa mulher samaritana está lá em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4. Quem tem papel e caneta anota. Não vai dar, gente, para a gente fazer a leitura toda, porque é uma leitura grande. É do capítulo, versículo 1 até o versículo 42. Então, são 42 versículos para a gente ler. Então, para não ficar muito cansativo aí, você escutando a live, pega a sua Bíblia, depois leia. Por quê? Como a Ingrid falou, é uma história forte, falou muito no coração dela, fala no meu todas as vezes que eu leio, que eu escuto a ministração sobre essa mulher, e eu tenho certeza que vai falar no seu coração também. Então, primeiramente, a gente precisa dizer quem foi essa mulher. Na verdade, a Bíblia ela não revela o nome dessa mulher. Por isso que a gente chama, ou a sociedade bíblica deu o nome para essa mulher de mulher samaritana, porque samaritana é a única coisa que a gente sabe, ela era da cidade, do local de Samaria, e a Ingrid vai falar sobre isso. Então, o nome dela não é revelado, então a gente não sabe o nome dessa mulher, mas sabemos que ela era uma mulher samaritana. E a gente sabe que ela era desprezada pelo povo judeu. Quem é o povo judeu? O povo escolhido por Deus. Por que eles eram desprezados? A Ingrid vai falar sobre isso, tá bom? Então, eles não se davam, eles não se falavam, eles não se comunicavam. E, além disso, ela também era rejeitada também pelos próprios samaritanos, pela vida dela que ela tinha, pela postura, enfim, pela vida sexual irregular que ela tinha, e a Ingrid vai abordar sobre isso. Só que chegou um tempo, chegou um dia, chegou um momento que vai chegar também na minha vida e na sua vida, na qual Jesus se encontrou com ela. E aí, quando ela veio tirar a água do poço, eu estou resumindo aqui a história para a Ingrid poder trabalhar isso, tá bom? Quando ela foi tirar água no poço, era aproximadamente meio-dia, Jesus estava lá. Jesus foi para Samaria. E aí, ela teve um encontro, eles conversaram ali. E conversaram onde que se deve adorar? É no monte? É em Jerusalém? E aí você vai entender por que ela fez essa pergunta. A Ingrid vai abordar sobre isso. E aí, Jesus ali falou com ela, e revelou a ela, disse que ele era o Messias, o Salvador, que era ele que falava com ela, e ali transformou a vida dela. E ela foi uma pessoa que foi e levou a palavra de Deus para todos, mesmo ela sendo rejeitada e desprezada, para toda a cidade. E ali muitos foram convertidos para a glória de Deus. Ingrid, fica na tua... Vai ali, Amém. Então, a irmã Karina deu uma resumida, né, da história da mulher samaritana.
E o texto, o que é mais lindo é que Jesus foi ao encontro daquela mulher, mas antes da gente entrar na história da mulher samaritana, nós temos que entender o contexto histórico. Havia uma história por trás disso tudo, por que que eles não se davam, por que que eles não se conversavam. E eu vou voltar um pouquinho lá para o Antigo Testamento, né? E lá em 1 Reis 11, né? E na época, quem reinava era Salomão. E a nação de Israel, as 12 tribos, não eram divididas naquela época, né? Então, quando Salomão reinava, Deus havia dado decretos, estabelecido leis para ele respeitar e obedecer, como foi seu pai Davi. Sendo que no meio do seu reinado, quase no finalzinho, Deus havia falado para os israelitas não tomarem mulheres de outras nações. Não tomem mulheres de outras nações. Por quê? Vocês irão se desviar. Porque elas irão vir com outros costumes e introduzir no meio deles. Sendo que Salomão não ouviu o que o Senhor havia falado. E ele casou-se com muitas mulheres de outras nações, que levou ele a desviar. No finalzinho da sua trajetória, na velhice, as mulheres conseguiram induzir a ele a voltar para os deuses dela. Então, a palavra de Deus disse em 1 Reis 11:4 que ele já não era totalmente dedicado ao Senhor. Então, perceba bem, ele começou bem, né, no início do seu reinado, mas no final ele desobedeceu às ordens do Senhor, o decreto do Senhor. Que Deus coloca a lei para você obedecer, nós obedecemos. E quando você chega no capítulo 11, 14, verso 14 e 23, você observa que Deus começa a levantar adversários contra Salomão. Poxa, adversários. Por quê? Ele havia desobedecido. E Deus levanta mesmo. Deus levanta. E um desses, a gente vai ouvir falar de um nome chamado Jeroboão. Jeroboão, para nós dar uma resumida aqui, ele era um dos oficiais de Salomão. E esse homem, quando Salomão viu ele, era um homem capaz. Ele era encarregado de todo o trabalho forçado. Só que ele se rebelou contra Salomão. E Jeroboão, no meio do caminho em Jerusalém, ele teve encontro com um profeta. O profeta era de Siló. Ele se chama Aias, esse profeta. E quando esse profeta teve encontro com Salomão, ele disse assim: o Senhor estará entregando nas suas mãos 10 tribos. 10 tribos. E o resto vai ficar com outro rei. Aí você fala assim, ué, mas por quê? A palavra de Deus diz que ele estava entregando porque o povo abandonou a adorar outros deuses. Ou seja, a palavra de Deus diz assim, ó, não obedecendo aos seus decretos e à ordenança do Senhor. O profeta estava falando boca de Deus ali. Então ele estava falando assim, olha, eu estarei dividindo o reino porque ele me desobedeceu e se contou outros deuses. Olha o perigo aí. Olha o perigo, isso é importante para mim e para você. Porque Deus coloca decretos, ordenanças, e às vezes no meio da nossa caminhada a gente se desvia, faz outras coisas que não agradam o Senhor e vem as consequências. Então, tem as consequências aí. Mas a palavra de Deus diz que ele não deu totalmente para Jeroboão por amor a Davi. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus e ele não desobedeceu ao Senhor. Então, por amor a Davi, eu só vou dar 10 tribos para você, Jeroboão. Quando a gente começa a ler e ver a história, Salomão morreu. Quem entrou? Seu filho, Roboão. Aí a gente começa a entender. Quando o Roboão toma posse, irmão, pode falar, tá? Pode me interromper, que eu vou falar. Não, tô aqui fixando aqui o comentário para quem entrar na live aí. Eu vi que várias pessoas entraram. Estamos abordando sobre a mulher samaritana, João 4, do 1 ao 42. A Ingrid está fazendo aqui um apanhado para dizer o porquê que eles não se davam, os judeus e os samaritanos. Então é necessário voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento para você entender a história. Então, aproveitando essa pausa aí,
Gente, eu quero dar sejam bem-vindos aí, quem entrou na live agora, irmã Marta, pastora Renata, bom te ver por aqui, meu Deus, que alegria, bom te ver melhorando, irmã Diva tá lá no Paraná, gente, olha como é que essa live aí, ela atinge todo mundo, pessoal de Minas aqui, a Elaine aqui de Minas, irmã Rose, irmã Elba, seja bem-vinda, Juliane, Alina, seja bem-vinda, ó Glória, Deus abençoe cada uma de vocês aí. Vamos lá? Amém. Pode continuar, Ingrid. Amém. Então, quando Roboão tomou o trono lá de Israel, a Bíblia diz que os israelitas foram até Roboão e falaram assim: olha, o seu pai Salomão colocou um jugo muito pesado na gente, dá uma diminuída nesse jugo. Quando Roboão ouviu isso, ele foi pedir conselho a dois tipos de pessoas: as autoridades de Israel, que havia servido ao seu pai Salomão, e também foi pedir conselho a jovens que haviam crescido com ele. E o que eu aprendo aqui, de como assim? Ele atentou os ouvidos aos jovens e à não autoridade. Então, havia um leque aqui, o que o Espírito Santo falou comigo, Ingrid, você tem que ficar mais atento a que tipo de conselho você vem pedindo. Conversado com quem? Não é com qualquer pessoa. Ele descartou o conselho das autoridades. Ou seja, eles estariam dando um conselho melhor que os jovens. Os jovens não tiveram experiência nenhuma na época do rei Salomão. E quando ele fez isso, ouviu os conselhos dos jovens, ele botou um jugo mais pesado ainda sobre o povo de Israel. Ó, vai ser mais pesado. E aí o povo começou a se rebelar, entrou em desespero. Como você faz isso? O povo fugiu para Jerusalém e o Jeroboão voltou. Ele tinha ido para um lugar. Quando ele voltou, o povo de Israel falou assim: vai ser você que vai ser nosso rei. Pegou ele. Ou seja, descartou o Roboão. E aí, nessa história, houve a divisão. Porque Roboão foi para Jerusalém, que acaba sendo chamado Reino Sul, que a capital é Jerusalém, e Jeroboão ficou com o Reino Norte. Foi dividido assim: Reino Norte, ele foi o rei, e a capital é Samaria. Então, houve a divisão, mas isso tudo a palavra de Deus diz que era necessário para que a palavra do Senhor fosse se cumprida. Mas para nós entendermos, tudo isso era desobediência do rei Salomão. E foi ocorrendo as coisas. Aí eu pergunto para os irmãos, aí vocês me perguntam, por que eles se odiavam? Por que isso? Né? Para a gente entender a mulher. O primeiro ponto que eu quero abordar com as irmãs aqui é que houve uma mistura com outros povos. Ingrid, como assim? Quando Jeroboão tomou posse lá do Reino Norte, o Reino Norte foi um reino que só teve reis ímpios. Só ímpio. E só desobedecendo ao Senhor. Deus levantou muitos profetas. Eu lembro que na época, acho que Elias foi levantado. Muitos, vocês estão errados, vocês estão desobedecendo. Isso é diferente da gente hoje? Não. Não é. Porque às vezes a gente está na caminhada, tá certo, se desvia ou vai fazer uma outra coisa, Deus levanta outras pessoas para falar: você está errado, você está no caminho errado, se volta para mim. O povo voltou? Não. O povo continuou adorando outros deuses. E aí Deus permitiu que houvesse uma queda de Samaria. Lembrando que o Reino Norte, a capital é Samaria. Houve a queda de Samaria. Quando houve essa queda, lá em 2 Reis 17, nós vamos entender aqui que Deus permitiu o rei assírico pegar outras nações, tomar posse de Samaria, pegar outras das outras nações e misturar com Samaria, com o povo de Samaria fosse para lá também. Nessa mistura, houve uma mistura de outros povos, de outras nações, para nós entendermos. E aí os judeus, quando viram isso, tá tudo errado aí, tem uma mistura, o sangue deles não são mais puros. Eles devem ter entendido dessa forma. Então, houve-se um preconceito naquele momento. A verdade, para nós entendermos aqui, que quando houve a mistura de outros povos,
houve-se também costumes sendo inseridos naquele local. Quando aquele povo foi para Samaria de outras nações, eles levaram seus costumes, deuses, e começaram a induzir o povo de Samaria a também pecar contra o Senhor. Então, essa mistura, o primeiro ponto para nós entendermos aqui, que houve essa mistura, para nós entendermos também. Isso aconteceu por causa da desobediência. Houve a queda, o povo se não voltou contra o Senhor. Primeiro ponto. O segundo ponto, por que eles se odiavam? Havia diferença no aspecto religioso. Por quê? Muitos continuavam a adorar o Senhor na sua prática idólatra. Então, com o tempo, os samaritanos edificaram o seu próprio templo lá na adoração no Monte Gerizim. Eles mesmos tiveram seus próprios sacerdotes. Sendo que Davi havia estabelecido que a adoração era lá em Jerusalém. Mas, para nós entendermos, lá no início, Jeroboão não permitiu, ele ficou com medo do povo se voltar lá para Jerusalém, para estar indo lá para adoração. Ele fez o quê? Levantou-se dois, acho que bezerros, né? Criou dois bezerros de ouro e o povo começou a adorar naquele local. Então, eles passaram a considerar a adoração no templo em Jerusalém inapropriada. Então, alegando que a adoração era no Monte Gerizim e não lá no monte correto, que era no Monte de Sião. Então, esse era o segundo aspecto, diferença do aspecto religioso. Eles se odiavam por isso. Uns adoravam, os samaritanos adoravam Gerizim e os judeus lá no Monte Sião. Se eu estiver errada, me corrija, tá, irmão? O terceiro ponto, para nós entendermos por quê, para fechar, por que eles se odiavam. Evento histórico, como assim? O povo também judeu, né, que estava lá no povo no sul, né? Eles também erraram muito, eles também fizeram algo que não agradou o Senhor. Então, eles também foram levados ao cativeiro babilônico. Essa de levar para o cativeiro babilônico, depois de tudo aquilo, eles voltaram lá para Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava destruída. Os muros estavam destruídos. Então, eles receberam permissão da reconstrução do templo. Isso está em Esdras 4, 2 ao 5. Eles receberam permissão. O templo, para reconstruir o templo dos muros da cidade de Jerusalém. Só que os samaritanos souberam disso. E falaram assim, poxa, vamos ajudar os nossos irmãos judeus, né? Vamos ver lá. E aí, eles se apresentaram ao rei Zorobabel para ajudar, né, os judeus na reconstrução. Só que eles tiveram a sua ajuda negada. Eles não aceitaram. Não, você nem entra aqui. Não quero a ajuda de vocês. E aí eles começaram a fazer grande oposição contra os judeus. Não querem deixar a gente ajudar, então vamos entrar na oposição. Nessa época, a gente agora vai para Neemias, né? Existia um homem chamado Sambalate. E esse homem, Sambalate, era um grande opositor. Ele era governador de Samaria. E ele era um grande opositor na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, ele começou a botar, não, vocês não vão conseguir. Isso está em Neemias agora. Vocês não vão reconstruir, isso aí não vai dar certo. Foi começando a dar tudo, mostrando para eles que não ia dar certo. Aconteceu que o neto do sumo sacerdote casou com a filha dele. E aí, Neemias, quando soube, lá no Neemias 13, do 28 ao 30, quando soube, falou assim, vou expulsar ele de Jerusalém. Tá errado. Não vai ter mistura aqui, não. E Neemias, por que ele queria expulsar? Porque ele queria limpar o povo de toda influência estrangeira que pudesse perverter, a adoração a Deus. Então, ele expulsou. Não vai ter nada disso. Então, para nós entendermos e agora chegar na parte da mulher samaritana, houve essa mistura. Primeiro ponto, por que eles se odiavam? Teve mistura entre os povos, né? Jogaram foi voltando, as adorações erradas. Houve também aspecto religioso. Achavam que era para adorar lá em Gerizim.
e o outro, os judeus achavam que era no Monte de Sião. Um evento histórico, eles também tentaram ajudar, né, na reconstrução do templo. E eles não aceitaram, não vai ter botar a mão em nada aqui, não. E também o neto de sumo sacerdote tentou, casou-se com a filha de Sambalate, um grande opositor. Então, a gente tenta entender aqui que mulher samaritana, tadinha, né? Gente, como eu gosto dessa história dessa mulher. Que olha quanta coisa envolvendo aqui para os judeus não querem nem chegar perto, né? Da cidadezinha, assim, quando visse lá Samaria, passa longe, não quer nem chegar. Mas Jesus, nosso mestre, ele foi quebrando todo o preconceito, tudo para o encontro daquela mulher, né? E essa tarde estaremos aqui falando de uma mulher que graças a Deus, né? Jesus foi ao encontro dela e essa história é linda, porque você vê que tanta coisa de anos e anos, e isso percorreu 700 anos, essa briga toda, até a época de Jesus, né? E agora a gente entra no texto de João 4, né? Para entender um pouquinho da mulher samaritana. Forte, Jesus. Gente, vocês entenderam aí? Eu vou até tirar a casquinha, marido. Se você estiver aí na live, traz o livro aqui para mim, que eu não peguei ele hoje para colocar aqui. Gente, olha que coisa linda. São 700 anos de história. A Ingrid resumiu aí em poucos minutos, só para você entender o cenário, o contexto histórico, por que que existia uma diferença, por que que os judeus não lidavam com os samaritanos. Quando você lá lê a sua Bíblia, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, e aí você vê assim, ó, quando eles falam, cadê? Deixa eu ver aqui o versículo, exatamente, ó, versículo 9, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, está lá na sua Bíblia. A Ingrid explicou todo esse contexto agora, vindo lá da época de Salomão ainda, tá bom? Aí passando aí pelo período aí de reis, os profetas, Neemias, Esdras, tá bom? Para você entender por que que eles não se davam, por que que eles não falavam. Eu achei muito bonito. E aí eu quero fazer propaganda agora, né? Vou aproveitar esse momento da live, vou fazer propaganda. Gente, esse livro aqui, Reconstruindo em Tempos de Crise, quem não tem? Quem tem? Quem tem aí, dá um glória aí. Eu quero saber, ó, Renata tem, irmã Diva tem, irmã Marta tem, cadê? Eu ainda não tenho. Minha cunhada tem aí. Todo mundo tem esse livro aí, gente. Fala exatamente sobre essa história que a Ingrid falou. Explica um pouquinho, né? Fala exatamente uma parte dessa história aí da reconstrução dos muros. Que os samaritanos, eles tentaram ajudar, só que a obra foi embarreirada. Por quê? Porque eles não estavam de acordo. Eles tinham uma miscigenação de raças, que foi o que a Ingrid falou. Eles tinham feita essa mesclagem, eles não eram mais judeus puros, e os judeus não consideravam mais eles judeus puros. Por quê? Porque eles não adoravam mais em Jerusalém, eles edificaram altares para si, eles não adoravam mais ao único Deus, Jeová, eles adoravam a outros deuses. Então, por conta disso, os judeus não gostavam dos samaritanos, tá bom? Então, só para você entender aí. Ingrid, continua aí. Amém. Depois eu entro, fica à vontade. Você que vai falar hoje. Hoje eu só vou receber. Né, gente? Quem está recebendo aí até agora, digo glória a Jesus. Ó, teve mais algumas pessoas que entraram aqui na live. Minha cunhada, Silvanete, Paz de Cristo, irmã Tânia, glória a Deus. Eu fico tão feliz quando eu vejo vocês aqui. Janaína, seja bem-vinda. Irmã Rose, quem eu ainda não falei, tá bom? Então vai, fala aí. Agora a gente entra no texto, né, da mulher samaritana, né? O texto de Jesus conversa com uma samaritana, né? E no capítulo 1, né, o texto, versículo 1, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, né? E embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Esse ponto aqui eu vejo um pouco importante para nós podermos entender e compreender, é que Jesus ouviu que ele estava batizando mais do que João, e a verdade era que Jesus quem batizava eram os seus discípulos. Entre parênteses aqui, vou abrir aqui para os irmãos, que essa é uma tendência humana, nossa. Fulano batiza mais, fulano prega mais, fulano é mais isso, ciclano é mais aquilo.
E nós temos essa tendência, e acredito que assim, quando Jesus ouviu esses boatos, né, essas histórias, ele não queria entrar nesse tipo de discussão. E não era o propósito de Jesus ali. Então ele resolveu, quando ele soube disso, ele saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galileia. Então, ele falou assim, peraí, não dá, eu tô ouvindo isso aqui, não tá dando para mim, isso não é legal para os meus ouvidos, porque eu tenho um propósito a ser realizado, a fazer a vontade do meu Pai. Então, eu vou continuar o propósito e pronto. Então, a gente tem que parar para observar que não é quem faz mais ou faz menos, não, gente, não é isso. A gente tem que estar mais atento à vontade do Senhor. Essas coisas que a gente vai ouvir de pessoas falarem, de outras, mas isso não é importante. Jesus nos deu o exemplo que o importante é ele seguir o que ele tinha que ter e fazer, o encontro daquela mulher e fazer a vontade do Pai. E quando ele soube disso, ele saiu e foi para Galiléia. Quando a gente chega no versículo 4, era-se necessário ele passar por Samaria. E assim chegou a uma cidade de Samaria, que era chamada Sicar, né? Se os irmãos estão com a Bíblia aberta assim, para poder acompanhar comigo. E perto das terras de Jacó, a seu filho José. Então, para nós entendermos aqui, haviam três caminhos para a Galiléia. Jesus pegou o caminho mais curto. Peraí, Ingrid, não estou entendendo. Esse caminho mais curto era um caminho mais perigoso e menos usado por todo mundo. E ele entrou num território estranho, um território inimigo. Ou seja, gente, tudo por causa de uma mulher. A verdade é que a palavra de Deus diz, versículo 4, que era-se necessário ele passar por Samaria. Ingrid, por quê? Porque havia um propósito. E esse propósito era alcançar a vida daquela mulher, a vida da alma daquela mulher, a salvação daquela mulher. Então, Jesus pega um caminho mais curto. Acho que na mente de algumas pessoas, não sei se os discípulos estavam, acho que sim, estavam naquele momento, falou assim, poxa, ele vai pegar o caminho mais curto e o mais perigoso, o menos usado. É esse. Jesus faz isso. Por alcançar a vida de uma mulher, ele fez isso. O irmão Fábio está falando, Jesus mudou uma rota, né, de território para mudar a roda da história de uma pessoa. Aleluia. Ele fez isso. Ele faz por mim, faz por você. Exatamente. Quando a gente chega no versículo 5, que ele... Deixa eu só falar um pouquinho, Ingrid, rapidinho. A irmã Diva botou assim, ó. Deus não despreza nem desiste de salvar pessoas. Amém. A verdade, a Ingrid falou exatamente sobre isso, gente. A necessidade de Jesus salvar aquela mulher. Deus não despreza. Então, só colaborando aí. Obrigada, irmã Diva. Pode colocar aqui que a gente está lendo aqui. Pode ficar à vontade também, Ingrid, para ler aqui o comentário do pessoal. Gente, uma coisa que a Ingrid falou aqui era necessário. E sabe o que eu pego essa palavra necessário? Necessário, entenda, necessidade é diferente de vontade. A verdade é que vontade, desejo, a gente tem de realizar alguma coisa. Agora, necessidade, a gente faz sem ter vontade, sem ter desejo, independente do que eu quero. Então, a verdade é que quando o texto coloca essa palavra que era necessário, é porque Jesus estava debaixo de uma obediência. Qual? A de Deus. Era necessário passar por aquela cidade. Era necessário salvar aquela mulher. Era necessário. E Deus está falando para alguém aqui, é necessário eu entrar na tua vida, é necessário eu entrar na tua casa. Não é do seu jeito, não é da sua vontade, mas vai ser da minha vontade. É necessário hoje essa live para edificar o teu coração. É necessário hoje essa palavra para você entender que eu não perdi o controle de nada. Deus está orientando pessoas aqui nessa live. É necessário. Amém. Essa live é necessária para você. Então, necessidade é diferente de vontade. Deus queria passar por essa rota? A Ingrid falou, tem 3 caminhos aqui. Jesus queria passar por essa rota? É o caminho mais perigoso. Por mais que ele fosse o mais curto, mas era o mais perigoso. Todas as pessoas costumavam, quando você estuda, passar pelos outros 2.
Por mais que é um caminho mais longo, mas era melhor. Agora, esse não era um caminho seguro, mas Deus falou era necessário. Eu quero fazer essa rota, eu quero fazer esse caminho, porque tem uma mulher lá naquele lugar que precisa de água, que precisa de vida. Então era necessário. Deus está falando, tem alguém aqui nessa live que precisa de vida. Amém. E Deus está dando vida hoje para você. Aleluia. Leva aí. Continua, Ingrid. Forte. Glória a Deus. Necessário, né? Era necessário. E quando a gente continua no texto, no versículo 6, havia ali um poço de Jacó, né? E Jesus, cansado da viagem, né, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia, né? Só estava aquela mulher, né? Porque no versículo 7 diz que nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Eu entendo aqui que aquela mulher se encontrava sozinha, né? Naquele local. O horário era um horário bem quente, ao meio-dia, para retirar água. Mas o que é mais lindo é que Jesus foi até aquela mulher para quebrar algumas barreiras, tabus, que eram precisos, para mostrar também para mim de aprendizado e foi também para ela, porque ela, quando viu aquele homem, disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Ela, no versículo 8, no versículo 8 diz assim: os seus discípulos tinham da cidade comprar comida. Quando aquela mulher samaritana lhe perguntou como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Então, a gente precisa entender aqui que houve primeiro uma quebra de preconceito cultural. Como assim, Ingrid? Primeiro, Jesus envia os discípulos para outra cidade, a cidade chamada Sicá. A cidade de Sicá era uma cidade de bêbados, embriagados. Era território de samaritano. Então, perceba bem, Jesus já estava enviando os discípulos, judeus, para uma cidade que era do território samaritano. Já estava tendo uma quebra ali de preconceito cultural. Eu acho que na mente deles deve falar assim, tem algo errado aqui. Como é que Jesus nos envia para esse lugar? Né? Mas Jesus enviou, já estava mostrando para eles ali. O segundo ponto é que um homem não falava com uma mulher em público. Então, nem o rabino com sua esposa conversava com ela em público. Então, já estava havendo uma quebra ali. E Jesus falando com uma mulher em público de reputação duvidosa. Então, aquela mulher, quando viu um judeu falando com ela, pedindo água para beber, ela deve ter pensado assim, tem alguma coisa errada. Primeiro ponto, ele está falando comigo em público, já tem algo errado. Um judeu me pedindo água, a gente tenta lembrar lá de toda aquela história toda. Então, a verdade é que fazia parte de uma tradição, de um ensino rabino judaico, ou seja, não falar com uma mulher em público, era parte da tradição judaica. O terceiro ponto é que ela tinha uma vida moral reprovada pela lei. Essa mulher, ela tinha tido já 5 maridos e vivendo com um amante naquele momento. Então, Jesus, falando com uma mulher em público, uma mulher de reputação duvidosa, reprovada pela lei, e é só Jesus mesmo, foi para quebrar esse tipo de preconceito cultural. O segundo ponto para a gente aprender a entender aqui, que havia um preconceito também racial. No versículo 4, do capítulo 4, 9. Mas antes de nós chegarmos aí, quando a mulher samaritana lhe perguntou como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então, aquela história toda lá que nós falamos aqui, eles não se davam com muitas questões. Então, ela já achou estranho. Um judeu me pedindo água para beber, tem algo errado aí. Né? A cabeça dela já não estava entendendo. No versículo 10, não, aí esse tem um preconceito racial, porque havia uma mistura de raças. Lembra da mistura de raça que eu falei para os irmãos? Essa mistura de raça houve também outras nações introduzir.
Então, eles também não se falavam por causa desse preconceito racial. Quando a gente chega no versículo 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então, ela, acho que na mente dela, ela falou assim: água viva, que água viva é essa? Né? Deve ter pensado assim: que água viva? E Jesus falou assim: eu teria te dado água. Se você tivesse me pedido, eu estaria te dando água viva. No versículo 11 diz... Peraí, antes de você avançar, quando ela falou aqui, gente, no versículo... Disse-lhe Jesus, 7, dá-me de beber. Eu aprendo uma verdade aqui, eu quero compartilhar com vocês, porque a maioria das pessoas conhecem um Jesus que dá. Só que ela aqui conheceu um Jesus que pede. Oh, aleluia. Acho que você não entendeu. Vamos lá. A maioria de nós conhecemos um Jesus que dá. Você ora, você pede um monte de coisa para Deus e Deus nos dá. Mas ela aqui conheceu um Jesus que estava pedindo água para ela. Gente, ele estava sentado numa fonte, ela foi com um cântaro, imagino ela com um cântaro chegando, e ele falou: me dá água para beber. E era uma coisa inusitada. Na verdade, uma mulher judia, era o papel dela, quando chegava alguém, servir, dar água para os animais. Tanto que a gente já estudou isso lá na história de Rebeca, lá no início das mulheres. Era normal, isso era costumeiro. Só que ela era samaritana. Ela já tinha essa mistura de raças, ela adorava outros deuses. E aí Jesus chegou para ela e quebrou um protocolo. Jesus podia muito bem chegar acusando, como infelizmente muitas pessoas fazem. E você é adúltera, você pega um monte de homem, não é assim? Chamando, botando o dedo na cara dela, apontando os pecados, apontando as falhas. Mas Jesus, ele não fez nada disso. Ele não acusou aquela mulher. Ele não botou o dedo na cara da mulher. Ele chegou para ela pedindo um favor. Oh, aleluia. Exatamente, tem coisas que Jesus nos pede. Então eu quero que você entenda que é necessário hoje você entender que há certas coisas que Deus vai pedir para você. Karine, o quê? Não estou entendendo. Às vezes ele pede para você abrir mão de um trabalho, às vezes ele pede para você abrir mão de algum recurso, às vezes ele pede para você fazer algum favor para alguém. Eu não sei. Deus, naquele momento, Jesus estava pedindo, naquele momento, água para ela. Então, tem muita gente que quer só um Deus, um Jesus que dá. Mas Jesus, ele também pede. E aqui eu entendo que quando ele nos pede, nós precisamos estar atentos para poder dar aquilo que ele nos pede. Porque, com certeza, o que ele está pedindo, daquilo ele vai fazer algo muito maior. Tanto que ele virou para ela, e a Ingrid leu aí o versículo: se você soubesse quem você está pedindo água, você que me pediria água para beber, você que me pediria água da vida. Olha aqui que a irmã Diva colocou, deixa eu ver. A samaritana foi resgatada para a vida eterna. Jesus escolhe momentos menos prováveis ao nosso entendimento, na nossa vida, para promover milagres, para restaurar nossa convivência com Deus. É forte, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, vai aí. E aí é isso, exatamente isso, gente. Se ela soubesse quem estava pedindo para ela, quem ia pedir dela. Não é? Não. Deixa Deus usar. E aí havia também uma barreira religiosa entre eles, né? E a verdade é que lá no versículo 20, 20, ela disse assim: nossos antepassados adoravam neste monte. Mas para aí, olha aí. Não, sério, rapidinho, deixa eu te parar. Olha o que o Fábio escreveu aí, gente. Amém. Geralmente o que ele nos pede está nas nossas mãos. Aleluia. Tem alguém nessa live que precisa entender essa verdade. Por Glória isso que parou aqui. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui. Aquilo Amém. que ele está pedindo está no seu alcance. Aleluia. Jesus não tinha um cântaro para poder pegar água. Mas ela tinha um cântaro na mão para pegar água. O que Jesus estava pedindo estava ao alcance dela. Só ela podia fazer. O que Jesus está pedindo para você está ao seu alcance. Só você pode fazer. Mas ninguém. Entenda, os discípulos não podiam pegar água. Outras pessoas não podiam pegar água. Porque quem estava com o cântaro no horário que Jesus estava com sede era ela. Então tem coisa que só você pode fazer. E você pode ter certeza que tudo que ele pede, você pode fazer. Está ao seu alcance
para fazer. Meu Deus, Glória a eu Deus. sinto graça de Deus aqui. Glória! Aleluia. Glória a Vai, Deus. Ingrid. Pode. Meu Deus. E no versículo 20, ela disse assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém e é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Então ali havia uma barreira religiosa. Ou seja, o problema é que a verdade é que Jesus está falando assim: não é onde vai adorar aqui ou ali, mas é como. Às vezes a gente acha que a adoração é aqui ou é ali, mas a adoração é em todo lugar. Então Jesus está falando assim, vai chegar um tempo, mas é este tempo que não vai ser adoração lá no Monte Gerizim, que eles achavam que era no Monte Gerizim, e os judeus achavam que era no Monte de Sião, mas não. Vai chegar um tempo que vai ser a adoração em espírito, né? A palavra de Deus mais à frente, em verdade. Eu estou à procura de pessoas que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, os judeus estavam conversando, Jesus estava conversando com uma samaritana, uma mulher, outro problema para eles também, e uma adúltera, que ela era adúltera também, né? Para eles, uma adúltera era impura, era algo que, até para conversar, você ia ficar impuro. Mas o que a gente aprende aqui é que Jesus não faz parte do time daqueles que discriminam pelo medo de se tornar impuro. Ele não se torna impuro por tocar o que é considerado impuro. Ele, com seu toque, torna o puro ao impuro. Então, o que eu aprendo aqui é que às vezes a gente se sente discriminado. Aquela mulher poderia estar se sentindo discriminada na situação que ela se encontrava. Você pode se sentir também, às vezes, desqualificado ou alguma outra coisa que tenha acontecido com você. Mas talvez pelo lugar também que onde você veio também. Se nós pararmos para analisar aquela mulher daquele local que ela se encontrava, Samaria, para todos os problemas que aconteceram, às vezes ela estava também se sentindo, poxa, o local também me desqualifica, as pessoas, os judeus não falam com a gente, mas não importa se você já foi discriminado ou pela raça, ou até mesmo pelo estado civil, porque aquela mulher, ela se encontrava naquele estado. Né? Ainda vou conseguir chegar no ponto que Jesus pergunta a ela, chama seu marido. Então, os homens discriminavam até ela também pela situação civil que ela se encontrava. Mas Jesus, ele não importa a situação lá naquele momento daquela mulher, ele não queria saber daquilo. Ele queria poder chegar naquela mulher e poder mostrar que ele que era a água viva, ele que era Jesus, né? Ter um encontro com aquela mulher. Então, quando a gente volta para o texto do versículo 10, ele fala assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e eu lhe teria água viva. Mas no versículo 11, ela disse assim, o Senhor não tem como tirar água. E o poço é fundo. O poço aqui, eles nos dão uma ideia de cacimba. Não sei se vocês já ouviram falar, ele é algo fundo, bem fundo mesmo, bem sujo, tem muita lama. Às vezes era a vida daquela mulher que se encontrava. Deus já estava. É algo bem que parecido. Ó, o poço é fundo. Onde você conseguir, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Ela já começa a comparar o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Então Jesus chega para aquela mulher e falou assim, abri um parênteses aqui, as mulheres buscavam a água mais cedo. E por que ela buscava a água sozinha? Para entendermos aqui, Ingrid, o que significa isso? Talvez ela tinha vergonha, talvez ela não tinha amigos. Talvez pela situação que ela se encontrava, ela não podia estar com outras pessoas, ou as mulheres discriminavam ela pela situação dela, da vida dela. Então ela ia sozinha ao meio-dia buscar água, ou seja, em outro horário. E foi
quando Jesus encontrou com ela. A verdade é que Jesus estava oferecendo uma água para ela, maior de todas, é uma água maior de todas. Jesus é a água viva. Mais do que uma fonte estabelecida naquele lugar. Ele é a própria água. Ele é a água que mata a sede da nossa alma. Então, quando aquela mulher falou assim, me dá de beber, porque Jesus falou assim, Jesus respondeu, quem beber dessa água nunca terá outra sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. Então aquela mulher falou assim, que água é essa? Eu quero essa água. E Jesus falou assim, sou eu a água viva. E quando eu olhei esse texto, eu vejo que Jesus é a fonte de água viva. Ou seja, sou eu sou a água viva. Então ele estava se apresentando para aquela mulher a situação que ela se encontrava, mas o texto nos ensina um pouco que ele faz uma pergunta para ela. Ele disse, vá, chame o seu marido e volte. Aqui Jesus, ele está despertando algo no coração daquela mulher, ou seja, um senso de pecado. E provocar nela a necessidade de arrependimento. Como assim, Ingrid? Jesus está falando assim, ó, tem algo errado aí, né? Por ele perguntar do marido dela, e ela falou assim, você falou corretamente, dizendo que eu não tenho marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é o seu marido, é um amante. E o que você acabou de dizer é verdade. Então, aquela mulher, ela já vivia numa situação triste, né? Porque o que eu aprendo na questão daquela mulher é que ela procurava algo para preencher o vazio da alma dela. E às vezes a gente procura, no decorrer da nossa caminhada, a gente procura algo para preencher, às vezes, o vazio. Tem crente também que no meio da caminhada conhece Jesus, sabe quem é Jesus, mas chega um momento se sente vazio dentro da alma, algo que precisa preencher. E o Senhor falou assim comigo, Ingrid, não é só me conhecer, é me buscar. Não é só me ouvir, é ter um relacionamento comigo, ter um encontro verdadeiro comigo, ter uma intimidade comigo. Então Jesus apresentou-se a ela, foi falando da água viva, porque ele era a água viva. Ó, sou eu que vou saciar a sede da tua alma. Simplesmente, ele já começa a apresentar, que água é essa? Que água é essa? Eu preciso dessa água para saciar a sede. Ou seja, a sede dele era a sede dentro da alma dela. Porque ela tentava preencher com homens. E não é diferente da nossa caminhada. Às vezes a gente tenta preencher com algo aqui fora que não vai ser preenchido vazio. E a gente percebe assim, eu já passei também na minha caminhada, na adolescência, que, né, essas coisas todas que a gente tenta achar que tem um vazio aqui e tenta trabalhar essas coisas, a gente passa às vezes por essa caminhada. E a gente tenta preencher e ver que no dia seguinte continua vazio. Tem alguma coisa errada, tem um vazio dentro de mim. Jesus sabia da necessidade daquela mulher. Conhecia a necessidade daquela mulher. E ele tentou despertar algo nela, um senso de pecado, para ela se arrepender. Realmente, eu estou errada. Realmente, ele não é meu marido. E ela tentava preencher o vazio no coração dela com aventuras amorosas. Então, porque ela já passou por 5 casamentos e ela estava no momento de ir com outro homem. E aí, no decorrer do estudo, ela fala assim, Jesus fala assim, no versículo 23, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a verdadeira adoração está à procura de verdadeiros que adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a verdade é a Bíblia, a palavra é a verdade para nós. Ou seja, não vai ser lá para ela, não vai ser aqui. Ou seja, em espírito é verdade. E o que eu aprendo, Ingrid, com isso? É que nós, às vezes, estamos em casa, ou estamos no quarto. Algumas pessoas falam, a adoração é só lá no templo. Também, comunhão com o corpo em Cristo, isso é muito importante. Mas você dentro de casa, Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer que você busque Ele. Às vezes você perde um tempo todo vendo televisão,
televisão, uma série que a gente gosta, né? Do Netflix, mas às vezes ele quer uma intimidade diferente. Então, ele falou assim, ó, estou à procura de verdadeiros adoradores. Hoje você está na cozinha fazendo uma comida, você está adorando, você está lendo a palavra, você está ouvindo a palavra, você está se enchendo da palavra, sua alma está se saciando, você está ficando cheio. Ou seja, para também quando você enfrentar problemas, porque nós vamos enfrentar. O que nós vamos enfrentar no dia a dia, na nossa correria, problemas, então a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Então aquela mulher, ela era desprezada por todos. Ela ia sozinha para pegar, ela foi sozinha pegar água, Jesus já sabia daquela situação. Aí ela não tinha, você vê que ela não tinha amigas, ela foi num momento a sós. E ela tentava preencher o vazio da alma dela com homens, com outras coisas. E não é diferente da gente. Às vezes a gente tenta preencher com outras coisas. Então aquela mulher ela se tornou uma missionária. Porque Jesus conversou com ela e ele disse para ela, eu sei que o Messias está por vir. Ela falou, quando ele vier explicará tudo para nós. Jesus disse, ele declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Então é lindo que no final ele se apresentou para ela, eu sou o Messias. E ela no versículo 28, ela deixou o seu cântaro. Ela foi correndo para a cidade dizer para o povo, né? Venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito. Olha, é o profeta. Mas era Jesus que estava de encontro com aquela mulher. Será que ele não é o Cristo? Então o povo saiu da cidade e foi ao encontro, né, de Jesus. Então a verdade é que ela teve pressa para falar de Jesus. E é a coisa mais linda, porque ela não quis saber, ela saiu correndo, largou tudo e foi falar de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, que coisa linda, né? Deixa eu ler aqui os comentários. Minha mãe comentou assim, ó. Jesus faz o impossível, mas o possível ele espera para nós fazermos. Precisamos dar o primeiro passo. Irmã Tânia, os improváveis aos homens são estes que Jesus trabalha, transformando suas vidas e restaurando suas histórias. É bem verdade. As pessoas improváveis é aquela que Deus pega e transforma. Em Deus é o que está, a irmã Diva colocou, o que está ao nosso alcance. Pode nos promover, nos qualificar, nos restituir a nossa integridade. É verdade, só nele mesmo. Pode restituir nossa integridade, nossa moral espiritual. Jesus nos reveste, nos enchendo de águas vivas que purificam, nos sacia forte, né, irmã Diva? Meu Deus! Jesus nos acena e nos induz ao conserto que restaura a intimidade com Deus e com o Senhor Jesus. Meu Deus, gente, que mensagem, né? Vou recapitular aqui rapidinho aqui para a gente poder encerrar. Ingrid, encerrou aí? Forte, né? Essa mensagem. Gente, me chamou muita atenção aqui o que a Ingrid falou em relação a essa mulher. Perceba, Jesus pede uma água para ela, ela tinha o cântaro, e aí o que acontece? Eles começaram a falar, aí Jesus vai virar para ela, olha só, se você soubesse quem pede água, você que me ia pedir água. Aí ela ficou curiosa, querendo saber que água é essa que Jesus tinha para oferecer. Resumindo, é isso. Aí Jesus vai e se apresenta para ela, vai lá, chama o teu marido, que eu vou te apresentar que água é essa. Aí ela vai falar, não tenho marido. Só que ali, ela já começa a perceber que Jesus era um profeta ou alguém especial. E aí, Jesus vai falar para ela, disseste bem, porque você já teve lá os camaradas, mas o que você tem hoje não é teu marido. Ou seja, ela estava com uma pessoa, com uma relação que era amante. E aí ela vai, opa, tu é profeta. E aí ela já começa a mudar. Aí perceba que ela muda totalmente o cenário e o contexto da fala. Quando a gente olha aqui, a gente acha até que ela mudou. Sabe quando alguém muda de conversa? A gente está falando sobre, sei lá, a garrafa rosa. Aí alguém vem e fala sobre o livro. É mais ou menos assim. Ela estava falando de água, de fonte, de quem vai dar fonte, quem vai dar água. Do nada, quando Jesus fala do marido, ela vai falar assim... Mas aonde que a gente tem que adorar? É no monte? Por isso que a Ingrid explicou essa parte do monte. Ou em Jerusalém? Por que ela faz essa pergunta? Porque naquele momento ela reconheceu Jesus como profeta. E ela reconheceu que ela era pecadora. Porque Jesus virou para ela e falou assim, ó, tu tinha tantos maridos, mas agora o que você tem não é teu. Então ela, peraí, ele já me falou. Ele agora está colocando à luz do dia o meu pecado. O meu pecado foi revelado.
Então, o que eu faço agora? Eu preciso, naquela época, vocês lembram? Era necessário fazer o quê? Sacrifício para expiação de pecado. Então, você precisava levar a sua oferta para o sacerdote para poder sacrificar e expiar o pecado. E aí ela falou, e agora? O que eu faço? Por quê? Eu não posso ir em Jerusalém, porque ninguém me deixa entrar em Jerusalém. E no monte, você não recebe. Criou um dilema. Aí Jesus, na sua sabedoria, vira para ela e fala assim, nem no monte, oh, aleluia, e nem em Jerusalém. A hora vem. Que hora? Glória a Deus. Quem vem? Jesus, que você adorará quem? Jesus, por quê? Porque Ele é a salvação, Ele é o Cordeiro, Ele é a expiação, Ele é a pessoa que tira o pecado do mundo. Então Jesus ali se apresentou a ela como Messias. Olha, você não vai mais precisar adorar nem monte, nem Jerusalém. Você vai me adorar, porque eu é que tiro o seu pecado. E ali ele se apresenta, e aí o que acontece? Eles estavam falando de água, ninguém bebeu água, ela largou o cântaro lá, Jesus não bebeu água, ela não bebeu água, ela foi para a cidade, ninguém entendeu nada. Mas a verdade é que aquela cidade inteira foi salva. Por quê? Porque ela voltou e falou, gente, o Messias está ali, ele está falando, ele contou tudo que eu faço. E aí a cidade veio toda para poder ver com Jesus. E Jesus ainda ficou 2 dias ali. 2 dias naquela cidade, prodígios, maravilhas, curando, salvando, transformando vidas. Olha que coisa forte! Tudo por conta de um encontro, tudo por conta de um pedido. Aleluia, glória a Deus. Eu estou falando para as pessoas aqui, quando ele te pede alguma coisa, como o Fábio colocou, está na sua possibilidade. Então você pode dar. O cântaro estava na mão dela, você pode dar aquilo que Jesus pede. E você pode ter certeza que há algo muito maior, muito melhor para ser gerado na sua vida quando Jesus pede. Não creia só no Jesus que dá, porque aqui ele deu a salvação para a vida dela. Aqui, como a irmã Diva colocou, tirou ela do pecado, tirou ela da imoralidade. Todo mundo que não gostava dela agora passou a gostar. E agora Samaria passou a ser um lugar na qual o Senhor Jesus habitava, na qual houve salvação. Glória, palavra linda. Meu Deus. E assim, pode falar. Os discípulos, ele conversando com a mulher samaritana, e os discípulos voltaram, ficaram surpresos. Peraí, o que é isso? Jesus conversando. Por que Jesus faz isso? Ele surpreende a gente a todo momento. Gente, quem gostou da irmã Ingrid aí dando live, falando, ensinando pra gente, dá um glória a Deus aí pra Ingrid poder voltar. Fala comigo aí, interage comigo nessa live. Ó, minha mãe colocou, houve um verdadeiro encontro, ela creu, Jesus é fantástico, glória, que maravilha. Aleluia, glória a Deus, gente. Essa história encantadora, linda, que você vem meditar. Não dá pra gente abordar ela aqui na sua totalidade, porque são 42 versículos. Então, o ideal seria a gente, versículo por versículo aqui, né, Ingrid, falando um pouquinho, mas não dá. O tempo já está avançado, mas a gente recebeu aqui de Deus. Eu recebi aqui de Deus. Ingrid, muito obrigada, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Ore por nós. Ore por cada mulher que está aqui, por aquelas que vão ainda assistir. Eu tenho certeza que essa palavra vai penetrar no coração de cada uma de nós. Você é bênção na minha vida. Estou muito feliz. Muito obrigada. Minha gratidão por você estar aqui comigo, tá bom? Nessa tarde. Deixa eu pesquisar. Senhor, muito obrigada, sim. Pai, eu te agradeço por cada momento, essa tarde maravilhosa, Senhor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais as Tuas escrituras, Senhor. Ela é querer vida para a nossa vida, ela nos direciona o nosso caminho, Senhor. É a palavra que liberta, Senhor. Pai, eu te agradeço por cada mulher que está ouvindo aqui a Tua palavra e aquelas que irão também poder ter o momento de ouvir a Tua palavra. Pai, vai de encontro com essas vidas, Senhor, que possam ser libertas, possam ser curadas, que possam ser transformadas pela Tua palavra, Senhor, que possam ter um encontro verdadeiro contigo. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, meu Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tu és o nosso Deus, Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que salva, meu Deus. Senhor, muito obrigada por essa escritura. Obrigada por cada palavra, Senhor. Obrigada pela vida de nós, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nós não somos nada sem Ti.
Nós precisamos a cada dia, a cada momento do Senhor, nos aprofundarmos nas Escrituras, aprendermos, estarmos com os ouvidos destapados, Senhor, a mente aberta, renovação da mente, Senhor. Toma essas mulheres, Senhor, toma as suas casas, toma as suas famílias, toma os seus sonhos, Senhor, os seus projetos, Senhor. Traz a cura, Senhor, da alma, Senhor. Em nome de Jesus, traz a libertação dessas almas, Senhor. Pai, eu te agradeço por cada um, Senhor, que teve a oportunidade de estar aqui ouvindo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque nós não somos nada. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Muito obrigada. Eu te agradeço e entrego cada um, a tarde, o dia, a semana, entrego em tuas mãos. E oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Se você recebeu aí, diga amém. Amém. Gente, quem tá com a gente aqui, ó, Danilo, Raíssa, irmã Meire, minha cunhada Marga, irmã Marta, meu esposo, irmã Tânia, Cleudes, Silvana, Anderson, Felipe, Jesus, Elaine, seja bem-vindo, minha mãe, irmã Diva, meu Deus, irmã Rose, irmã Elba, André, pastora Rosa, Ana Beatriz, sejam todos bem-vindos. Na verdade, já estamos no final. Estamos nos despedindo. Glória a Deus por essa palavra aí, ó. Amém. O pessoal recebeu, que oração. Amém. Gente, senti muita graça de Deus aqui na hora que a Ingrid estava orando, sabe? Uma paz. E que essa paz venha alcançar também o seu coração, o seu entendimento. Que assim como essa mulher, ela recebeu uma água da vida que se tornou dentro dela uma fonte. Porque Deus, Jesus deu aquela fonte para ela, aquela água que ele falou no início. Jesus deu para ela e saiu dela uma fonte. Tanto que várias vidas jorraram ali, jorrou, e várias vidas puderam saciar daquilo que ela falou. Ela foi um instrumento de Deus. E Deus deseja que você seja nesse tempo esse instrumento. Que você seja também essa fonte a jorrar para outras vidas, para outras mulheres, para edificar outras casas. Amém? Ingrid, gratidão. Que Deus te abençoe. Foi forte. Nós vamos marcar a próxima. Em nome de Jesus. Fica nervosa não. Foi top demais. Foi top. É isso. Um beijo. A todas a paz, que Deus abençoe, um ótimo final de semana, estamos juntas, estou muito feliz, amiga. Um beijo. Tchau, gente, vou salvar a live, tá? Deus.